Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos. Nós leremos no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 11. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles de olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Nós vamos orar nesse instante, suplicar a Deus que esteja falando aos nossos corações nesta noite, para que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Pai Celestial, nós louvamos, bendizemos ao Senhor por Tua palavra, que é santa, que é rica e que é eficaz. Pai Santo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o Teu servo na exposição da mesma. E assim, ó Deus, como acabamos de cantar, que diminua eu para que Tu cresças, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ó Pai, fale conosco, fale aos nossos corações, para que haja disposição, para que haja transformação de vidas, para a glória do Teu nome. É no nome do Senhor Jesus, nosso querido Salvador, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de Mateus, há um episódio em que Jesus estava a caminho de Jerusalém e naquela caminhada houve ali um pedido ousado de uma mãe. Humanamente falando, a gente pode entender o que é o pedido de uma mãe. E essa mãe pedia a Jesus que os seus filhos assentassem um à direita, outro à esquerda dele, no reino dele. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, naquele episódio, Ele dá uma lição para aquela mulher, para aquela mãe, para aqueles discípulos e para nós também.
que a grandeza de um cristão é conhecida pela sua atitude em servir. Servir a Deus. Servir a Deus e servir ao próximo. E o próprio Senhor Jesus é o maior exemplo de servir, pois Ele mesmo diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Irmãos, quando olhamos para o texto, nós vemos que o autor desse texto é Lucas, que também escreveu o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Quando ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, a ideia que eu tenho é que ele está se referindo ao terceiro evangelho, ao evangelho que ele escreveu. Aliás, Lucas foi autor desses dois livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas tem um propósito ao escrever o livro de Atos: mostrar como o Senhor Jesus continuou presente e agindo por meio do seu Espírito, promovendo a implantação da igreja a partir do Pentecoste, começando em Jerusalém e chegando aos mais distantes pontos do mundo conhecido até então. Então esse é o propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Nesse livro tem uma palavra-chave, e a palavra-chave é testemunho. Também nesse livro tem um versículo-chave, e o versículo-chave é o que nós lemos no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lucas apresenta Jesus aqui. Em Atos, o Senhor Jesus é apresentado como não poderia deixar de ser, como aquele que ressuscitou. Nesse texto, nesse parágrafo em que nós mencionamos aqui, em que nós lemos aqui, nós vemos que Lucas, ele faz menção a algo antes, ao acontecimento antes e depois da ascensão de Jesus. Antes da ascensão de Jesus, ele mostra as orientações do Senhor Jesus para os seus discípulos, a promessa que está inserida aqui nesse texto, que é a chegada do Espírito Santo, e depois da ascensão, ele mostra a presença dos anjos, falando com os discípulos do Senhor Jesus. Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Lucas deixa subentendido que o seu relato, que em Atos, é uma continuação do que Jesus disse e fez, segundo o que está registrado no Evangelho. Ele escreve acerca de Jesus, que é o assunto tanto do seu Evangelho, como também de Atos. Então ele escreve, tanto no livro de Atos, quanto no livro de Evangelho, acerca do Senhor Jesus, o que ele ensinou, o que ele fez. E no livro de Atos, ele relata o que Jesus fez através do Espírito Santo, pois ele havia prometido que estaria conosco até a consumação dos séculos. Dos 4 evangelistas, Lucas é o único que apresenta um relato descritivo da ascensão de Jesus. Lucas, ele era um exímio historiador, ele era detalhista, ele era estudioso, portanto, ele era um excelente historiador.
Antes de ser elevado aos céus, Jesus instrui os 11 discípulos a fazerem discípulos em todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Então, Lucas apresenta a ascensão de Jesus, mostra a instrução de Jesus aos discípulos e mostra também a eleição. O próprio Jesus elegeu os 12 apóstolos e os enviou como seus embaixadores a proclamar o Evangelho e a realizarem milagres em seu nome. O Espírito Santo confirmou a eleição desses homens, pois ele os plenificou no dia de Pentecostes. Então, meus queridos irmãos, quando olhamos para esse texto e vimos aqui os relatos de Lucas no livro de Atos, e voltando naquilo que nós dissemos acerca do que Jesus ensinou lá em Mateus, sobre servir, nós então descobrimos que aqui nesse parágrafo, que nós temos razões para servir. E esse é o tema que eu gostaria de desenvolver nesta noite. Razões para servir. Nesses 2 parágrafos, nós encontramos aqui 3 razões importantes pelas quais nós devemos servir o Senhor Jesus. A primeira delas está registrada no versículo 3 e 4. A estes também, depois de ter padecido, apresentou-lhe vivo com muitas provas incontestáveis, falando-lhes coisas concernentes ao reino dos céus, ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse que de mim ouvistes. Prestem atenção. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. A primeira razão que temos aqui para servir o Senhor Jesus é olharmos para o passado. Um passado incontestável, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a primeira razão que deve nos motivar a servir o Senhor Jesus. O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Ele faz uma mera referência às aparições de Jesus pós-ressurreto, apenas o suficiente para provar que ele está vivo. Segundo o relato dos 4 evangélicos, Atos e a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Jesus aparece 10 vezes no período entre a Páscoa e a Ascensão. E ele mostra isso, que ele apareceu às mulheres, ele apareceu a Maria Madalena, às mulheres do túmulo, a Maria Madalena, a Pedro, aos demais discípulos, e também a mais de 500 pessoas que Paulo registra, e também a Tiago, o irmão do Senhor. Portanto, meus irmãos, as provas da ressurreição do Senhor Jesus, elas são incontestáveis. Por mais que algumas pessoas tentam provar que isso é uma mentira, como tentaram provar aqueles fariseus daquela época e os escribas, as provas são contundentes de que Jesus ressuscitou. Lucas cumpria todos os requisitos principais de um bom historiador, que traz confiança para tudo que ele escreveu. Lucas e Atos foram escritos para termos plena convicção do que foi dito realmente aconteceu, pois o modo que foi escrito foi extremamente histórico, cuidadoso, detalhado e com o objetivo de gerar plena certeza aos seus leitores desse fato acontecido. A pergunta é: até quando pode durar uma mentira? Até quando pode durar uma mentira? Se fosse mentira a ressurreição de Jesus, será que valeria a pena serem perseguidos e mortos como foram os mártires, pregando Jesus ressurreto? Se fosse mentira, essas pessoas não teriam
até o fim de suas vidas, testemunhado acerca dela. Portanto, a ressurreição é um fato incontestável. E isso deve nos motivar e é um fato que nos dá razões para servir o Senhor Jesus. Qual é o significado da ressurreição de Cristo para nós? O que isso representa para nós? Primeiro, a consumação da redenção. Paulo enfatiza o verdadeiro significado da ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Disso decorre que a ressurreição de Cristo tem um enorme significado para a fé cristã. Segundo, a certeza da nossa justificação. A ressurreição está ligada à justificação. A ressurreição não seria, se não fosse a ressurreição, não seríamos justificados, pois a obra de Cristo realiza através de sua morte e não poderia ser aplicada em nós. Se não fosse a ressurreição de Cristo, a obra da justificação não seria aplicada em nós. Terceiro, possibilidade de um novo nascimento. Pedro registra que o significado literalmente nos faz nascer de novo. Pedro diz que isso foi possível mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Em vários lugares da Bíblia, compara o novo nascimento como um tipo de ressurreição espiritual, possibilitada pela ressurreição física de Jesus Cristo. A nossa ressurreição espiritual foi possibilitada pela ressurreição de Jesus Cristo. Quarto, vitória sobre a morte. Certamente o maior significado da ressurreição é a vitória sobre a morte. Por causa de Adão, a morte entrou no mundo, e por causa de Cristo, a ressurreição dos mortos entrou no mundo. Cristo venceu a morte. A ressurreição de Cristo é uma prova da sua vitória. A ressurreição de Cristo é uma prova de que Jesus venceu a morte. Por isso tem um poeta que canta que não creio num Cristo vencido, com o rosto caído, semblante de dor, mas eu creio num Cristo que é vencedor. As imagens que pintam na tela com o rosto do Senhor Jesus é uma imagem falsa. A imagem que pintam do Senhor Jesus é uma imagem de um Cristo derrotado. E não é essa a imagem do Senhor Jesus, porque Jesus é um Cristo vencedor. Portanto, meus irmãos, tudo será possível, porque Cristo ressuscitou. Tudo isso que nós falamos, tudo isso foi possível por causa da ressurreição de Cristo. Portanto, meus irmãos, a primeira razão para servirmos o Senhor Jesus é por causa da ressurreição de Cristo. E com isso devemos olhar para o passado, que é um passado incontestável. Em segundo lugar, Lucas nos informa, nos mostra aqui a partir do versículo 4, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No versículo 4 ele diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Por gentileza, eu gostaria que você voltasse aí no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Olha o que Lucas registra e está confirmando aqui no livro de Atos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder.
versículo 8, mas, do livro de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A segunda razão que temos para servir o Senhor Jesus é por causa de um presente poderoso. Precisamos olhar para o presente. Domingo de Páscoa, Jesus lhes havia dito que, a começar em Jerusalém, eles proclamariam o arrependimento e o perdão a todas as nações por meio do seu nome. E ele disse: e vos considerei a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Jesus concede a seus seguidores a autoridade para operarem, para se oporem às forças de Satanás, apresentarem o reino de Deus e aplicarem os seus princípios de retidão, justiça, amor e misericórdia e paz. A mensagem do reino inclui remissão de pecados, o dom da vida eterna, a declaração da autoridade de Jesus sobre todas as coisas no céu e na terra, e a promessa de que Jesus está perto do seu povo até a consumação dos séculos. Isso é promessa e é uma realidade de que Jesus está agindo ainda no meio do seu povo e agirá até a consumação dos séculos. Nesse texto, Lucas apresenta o tema desse livro. Ele contém a promessa do Pentecostes e a ordem de testemunhar de Jesus nas seguintes áreas geográficas: Jerusalém, Judeia, Samaria e depois para o mundo. Antes que os apóstolos possam assumir a tremenda responsabilidade de construir ou de inaugurar a igreja de Jesus Cristo e conquistar as fortalezas de Satanás, eles recebem poder do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai, como o próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de Lucas. Ele informa que o Espírito Santo provém do Pai, vem do Pai. Jesus informa seus discípulos em seu discurso de despedidas: quando vier o Consolador, a quem vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele testificará de mim. Portanto, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa do Espírito Santo, tem a sua origem no Pai. Ele veio sobre vós a promessa de seu Pai, ele enviou sobre nós a promessa do Pai. Portanto, meus irmãos, o que temos informação aqui nesse texto, que somente por intermédio do poder e da morada do Espírito Santo é que os discípulos serão capazes de testemunhar de Jesus Cristo. Somente aquela pessoa que tem a morada do Espírito Santo na sua vida, somente por intermédio do Espírito Santo é que seremos verdadeiras testemunhas de Cristo. O testemunho eficiente só pode ser levado a cabo onde o Espírito Santo estiver presente. E onde o Espírito Santo está presente, sempre haverá testemunho eficiente. A palavra de Jesus, recebereis poder, se aplica primeiramente aos seus apóstolos e depois a todos os crentes que testemunham eficientemente em favor de Jesus, a favor de Jesus Cristo. Esta palavra, recebereis poder, está ali é uma promessa para aqueles que estavam presentes com o Senhor Jesus naquele evento extraordinário, mas se aplica a todos os crentes em Cristo. Todos os crentes são chamados para serem testemunhas do Senhor Jesus e são capacitados por isso através do Espírito Santo. Jesus disse que no poder do Espírito Santo somos suas testemunhas. Testemunha é alguém que viu um fato e pode relatá-lo a outras. Portanto, ser testemunha de Cristo significa dizer a outros o que Ele fez e está fazendo em nossas vidas. E isto implica que
todo aquele que teve uma experiência pessoal com Cristo, automaticamente se torna uma de suas testemunhas. Se você teve um encontro pessoal com Cristo, você é uma das testemunhas de Cristo. Se você foi uma pessoa que foi regenerada por Cristo, você se tornou uma testemunha de Cristo. E você precisa anunciar às pessoas o que Cristo fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Cristo continua sua obra por meio dos apóstolos e da igreja. A mensagem a ser proclamada é a realidade da morte e ressurreição de Cristo, pois sem esta realidade não há cristianismo verdadeiro. O evangelismo está ligado à ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há poder miraculoso. Sem poder não há testemunho eficaz. Sem testemunho eficaz não há avanço até os confins da terra. A expansão da igreja em Atos foi acompanhada da predição de Cristo. Jerusalém é evangelizada, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho chegou até os confins da terra. Qual é o sinal de que eu sou uma verdadeira testemunha de Cristo? Esse sinal está ligado à experiência pessoal com Cristo. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus. Vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Salmo 71, versículo 15. O sinal de que eu sou uma verdadeira testemunha de Cristo é aquilo que eu demonstro ser e da minha experiência pessoal que eu tenho com Ele. Se eu sou uma pessoa regenerada e se eu tenho intimidade com o Senhor Jesus, eu posso dizer que eu o conheço. Eu posso dizer do que Ele fez na minha vida. Eu posso dizer do que Ele fez no passado e o que Ele está fazendo no presente. Quando nós olhamos para os versículos 6 e versículo 7, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaure o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos? Era o mesmo que Jesus estava dizendo assim para eles: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto a isso aí, não vos compete. Isso pertence ao Pai. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O foco agora é aqui. Até que eu venha. Até que eu restaure o reino. O foco agora é aqui. Ser testemunhas. Jesus ensina que o foco é pregar o Evangelho, quando eles fazem essa pergunta. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Testemunhas dessas coisas, da morte, da ressurreição e a vida do Senhor Jesus. E essa ordem é para nós também. Jesus nos capacita a sermos suas testemunhas verdadeiras. Portanto, meus irmãos, a segunda razão pela qual eu devo servir ao Senhor Jesus é olhar para o presente, um presente poderoso. Jesus continua vivo e atuando no meio do seu povo.
Jesus continua restaurando vidas. Jesus continua regenerando pessoas para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Cabe a nós sermos instrumento do Senhor Jesus, ser suas testemunhas para levar as verdades do Evangelho àqueles que ainda não conhecem ou àqueles que ainda não têm uma experiência com o Senhor Jesus. E essa responsabilidade é nossa. E o Senhor Jesus capacita cada crente para ser sua testemunha. Em terceiro e último lugar, os versículos 10 e versículo 11, a palavra de Deus diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá como vistes subir. Por gentileza, volte também outra vez no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 50, onde fala da ascensão de Jesus. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando que aquele momento foi um evento extraordinário. A palavra de Deus mostra vários exemplos, vários eventos extraordinários. O nascimento do Senhor Jesus, a sua ressurreição, eu estou citando aqui alguns, a sua ascensão, e mostra a descida do Espírito Santo como um evento extraordinário, e mostrará outro evento extraordinário, que é a segunda vinda de Cristo. Observe que em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas registra que eles voltaram com júbilo para Jerusalém. Eles voltaram com alegria e permaneciam no templo adorando a Deus. Imagino que naquele momento em que Jesus estava sendo assunto aos céus, provavelmente, naquele momento, uma tristeza havia invadido os corações daqueles homens, mas Lucas registra que aquela emoção humana produzida pela partida, entretanto, de alguma forma, alguma tristeza, ela se dissipa com o aparecimento de 2 anjos. Os anjos vieram para transformar a possível tristeza em alegria, para assegurar aos discípulos o fato de que o mesmo Jesus que tinha subido aos céus, ele os conduzirá até o fim e cumprirá a sua tarefa, e para garantir-lhes a volta no seu tempo determinado. Portanto, meus irmãos, servir a Deus, razões para servir nós temos que também olhar para o futuro, pois o futuro é um futuro glorioso para aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus, que é a volta do Senhor Jesus. Os anjos não estão expondo uma nova revelação, mas afirmando a repetição daquilo que Jesus ensinou durante o seu ministério. No final dos tempos, disse Jesus, verão os filhos dos homens vindo sobre as nuvens com poder e glória. Eles verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. A segunda vinda de Cristo é predita e descrita pelos profetas, por Ele mesmo, pelos apóstolos e pelos anjos. Portanto, meus irmãos, essa é uma das razões pelas quais nós devemos servir ao Senhor, como diz o Salmo, servir ao Senhor com alegria,
apresentai-vos diante dele com salmos e hinos de louvor ao nosso Deus. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse rebanho que Jesus irá levar para morar com ele para sempre na glória. Os santos são assegurados dessa realidade. Os santos esperam essa realidade. Devem estar prontos para a mesma. Devem vigiar à espera da mesma. Devem aguardá-la pacientemente. Os crentes devem aguardar a volta do Senhor Jesus pacientemente. O que nos consola, o que nos conforta ao olhar para o futuro, é que os santos ainda serão semelhantes a Cristo com um corpo glorificado. Irão vê-lo como ele é, receberão a coroa de glória, reinarão para sempre com ele. Isso que nos aguarda, isso é que aguarda aqueles que foram regenerados pelo Senhor Jesus, aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. Por isso nós temos razões para servir ao Senhor Jesus, porque o futuro que nos aguarda é um futuro glorioso. Enquanto isso, qual deve ser a nossa atitude? Nesse momento em que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Esperar com paciência, esperar em prontidão, em santidade, em obediência, em alegre expectativa e permanecendo sempre ligado a Ele, pois Ele nos ensinou no Evangelho de João, no capítulo 15, a estarmos sempre ligados a Ele, a videira verdadeira. O texto nos fala de uma esperança futura, de algo que vai acontecer. A ascensão de Jesus é a garantia de que os crentes um dia irá subir com Ele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. O futuro que nos aguarda é um futuro glorioso. Por mais que seja dolorido, por mais que derramemos lágrimas, por mais que somos perseguidos, por mais que somos criticados, vale a pena servir o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus nos garante isso. Vale a pena servir o Senhor Jesus, pois o futuro que nos aguarda é um futuro glorioso. Quando nós vemos verdades como essa, temos a plena certeza de que seremos levados, principalmente porque Jesus prometeu, e temos o Espírito Santo que nos cela, nos garante a salvação e nos garante que estaremos para sempre com o Pai. Estaremos no reino do Pai. É certo que Cristo voltará. É tão certo como foi a sua primeira vinda. As profecias bíblicas sempre falam sobre o seu nascimento, morte, ressurreição e ascensão. E tudo que a Escritura falou sobre isso se cumpriram. E a volta de Jesus também se cumprirá. Qual o significado disso para nós? O que significa isso para nós? A volta do Senhor Jesus. Primeiro, posso ter a plena esperança de que estarei com Ele para sempre. E ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto. As primeiras coisas já passaram. E a Bíblia me diz que Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Um dia, de fato, tudo isso que estamos vendo se cumprirá.
Terceiro, a certeza de que a justiça virá. Nesse dia, Deus estará exercendo a sua justiça. E a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Ela é santa e perfeita. Todos irão comparecer diante dele. Às vezes, nós queremos nos precipitar em fazer justiça com as próprias mãos. Mas nesse dia, Deus fará justiça aos homens. Quarto, nos responsabiliza a anunciar esse evento. Significa para nós que nós temos a responsabilidade de anunciar a volta do Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará. Concluindo, meus irmãos, ao olhar para o passado, incontestável, e a certeza do presente poderoso do Espírito Santo habitando em nós, a certeza de um futuro glorioso, devo ter alegria em servir e olhar para o alto onde Cristo vive. Devo viver como um cidadão dos céus nessa terra, até que Cristo volte. Eu preciso lembrar que eu não pertenço a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. E eu devo olhar para o alto, onde Cristo vive, e me desprender das coisas materiais. Ouçamos o que diz o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Devo me envolver com o reino de Deus, servindo ao Senhor em obediência e amor, lembrando que no passado Cristo ressuscitou, e é um fato incontestável, e a ressurreição garante a minha justificação, a minha ressurreição, e mostra que Ele me deu ressurreição espiritual. Devo testemunhar, pois o Espírito Santo me capacita a ser uma testemunha de Cristo, e portanto devo anunciar a ressurreição e a volta do Senhor Jesus. E ainda, quando olhamos para esse texto, nós vimos aqui inserido um convite e uma promessa. Cristo nos chama para envolver com seu reino. Se você que tem ouvido acerca do reino de Deus, mas ainda não tem se envolvido, o convite é para você. Envolva-se com o reino de Deus. Sirva ao Senhor Jesus. Esse texto nos mostra que vale a pena servir o Senhor Jesus. Por causa do passado, do presente e do futuro glorioso. Há uma promessa inserida nesse texto. E a promessa é de que nós seremos capacitados para servi-lo. Mas também há a promessa de que estaremos para sempre com Ele na glória do Pai. Em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Somente aquele que é regenerado por Cristo, somente aquele que tem uma experiência com Cristo, é capacitado para servi-lo. Se você ainda não tem essa experiência, o convite é para você. Envolva com o reino. Abrace o reino de Deus. O apóstolo Paulo nos orienta e nos fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu devo servir a Cristo aqui nessa terra, mas olhando para o futuro glorioso.
Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos capacite a cada dia para servirmos de coração em obediência e em fidelidade. Que Ele nos abençoe. Amém. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome e bendizemos pela Tua palavra, que é santa, que é rica e que é eficaz. Por Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por falar conosco nesta noite. Senhor, aplique essa mensagem em nossos corações. Ó Deus, que nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que possamos ter a alegria de servir ao Senhor, por essas razões aqui expostas na Tua palavra. De Cristo. Nós te bendizemos, ó Deus, pela doce presença do Espírito Santo conosco. E nós te louvamos e te agradecemos, porque a Tua palavra nos garante, o Senhor nos prometeu que um dia estaremos com o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Conforte os nossos corações com essas palavras e venha tirar de nós, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade. Venha nos visitar, ó Deus, com o Teu poder e com a Tua graça. Abençoe cada pessoa aqui nesta noite. Ó Deus bendito, se houver alguém aqui nesta noite que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, uma experiência pessoal com Cristo, que o Senhor possa promovê-lo, Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para a honra e para a glória do Senhor. Assim nós oramos no nome santo e bendito do nosso querido Jesus. Amém.